Olá, bem-vindo ao canal do Largo e hoje tem o quadro, aqui o vídeo Largo Responde. Você fez perguntas para mim no YouTube e eu vou responder agora, claro, com muito prazer aqui. Primeira pergunta, quem fez foi o Vitor Miguel Borges Gomes da Silva. Mesmo com a tecnologia de hoje, narrar futebol europeu, hoje em dia é igual? Qual é a diferença para você? Ele está se referindo, logicamente, como é que é narrar hoje em dia e como é que é narrar antigamente, quando eu comecei a narrar. Eu comecei a narrar, Vitor, em 2000, lá na ESPN em Bristol. Claro que a diferença é grande. Hoje em dia você tem muito mais informações dos times. Você encontra nas páginas, na internet, nos sites dos clubes, informações que você não tinha antigamente. Então, com o passar do tempo, as transmissões de futebol, também dos campeonatos da Europa, como do Brasil, como de qualquer lugar, ficaram mais fáceis em função da internet. Obrigado, então, Vitor Miguel Borges Gomes da Silva. Gilberto Alexandre, Largo, qual o gol mais bonito de um jogador brasileiro que você narrou? Abraços aqui da Itália, parabéns pelo canal, valeu! Obrigado, Gilberto Alexandre. Olha, eu acho legal, eu acho bonito gols de falta de longe. Eu sempre fui assim um fã do Éder Aleixo, que batia muito bem na bola de longe, o Marcos Assunção, o Nelinho também batia muito bem. E o Renato Abreu, do Flamengo, era outro exímio batedor de faltas de longa distância. Eu narrei um jogo pela Copa do Brasil, pela ESPN Brasil, em 2013, lá no Estádio Amigão, em Campina Grande, entre Campinense e Flamengo. E nesse jogo, o Renato Abreu marcou 2 gols de falta de longa distância. O Flamengo perdia para Campinense por 1-0. No primeiro tempo ainda, o Renato Abreu de falta empatou e o gol, o segundo dele de falta, no segundo tempo, foi um gol assim espetacular. É pro Renato Abreu, partiu para ela. Pé esquerdo, bateu forte! Gol! Outra vez, Renato Abreu! É a noite do camisa 11 do Flamengo. Esse gol do Renato Abreu, em 2013, Copa do Brasil, Campinense 1, Flamengo 2, lá em Campina Grande, na Paraíba, talvez tenha sido um dos gols mais bonitos que eu narrei de jogadores brasileiros. Terceira pergunta de hoje, Juliano Tagliati, grande professor Juliano Tagliati, fanzaço de esportes e também do nosso canal, do canal do Largo. Vou fazer uma pergunta também, Largo. Quais são os times internacionais que você tem mais simpatia? Olha, Juliano, para ser sincero para você, eu tenho simpatia, por exemplo, pela Juventus. Por quê? A Juventus tem um hino que eu acho assim maravilhoso, fantástico. Para mim, de hinos de clubes, é o mais bonito de todos, que eu acho é o da Juventus. Mas também eu simpatizo pela maneira que os times jogam futebol, jogam para frente. E eu cito um exemplo de hoje em dia para você. É muito legal narrar um jogo do Tottenham, por exemplo. É um time que está constantemente ao ataque, que está buscando o gol constantemente, então você acaba simpatizando. Não que eu torça para o time, entendeu? Nem para Juventus, nem para o Tottenham, nem para o Napoli de antigamente, nem para o Real Madrid, aquele timaço que tinha antigamente, Barcelona, mas não, é pela maneira que os times jogam, se comportam entre campo, buscando o gol, deixando a partida muito mais legal de assistir, também de narrar, e a Juventus pelo hino que eu acho assim maravilhoso. Um abração para você, Juliano Tagliati. O Pedro Rondon Henrique de Sá escreve: eu gostaria de saber de como você se adaptou com as transformações que o jornalismo passou com o avanço das novas tecnologias, principalmente com o início da popularização da internet no final dos anos 90 e início dos anos 2000 e o mundo de hoje com redes sociais. Eu sei que você é um veterano no jornalismo com mais de 30 anos de experiência. O tempo sempre me intrigou muito, fico impressionado com o tempo, passa muito rápido e as coisas também mudam muito rápido. E eu tenho muita curiosidade em saber como os profissionais de jornalismo se adaptaram a essas mudanças. Grande abraço também ao Pedro, obrigado pela pergunta. Olha, Pedro, antigamente, quando eu comecei as transmissões de futebol, em 87 por aí, que eu narrava lá no Paraná, na TV Tarobá, o Campeonato Paranaense, a única forma de você ter informação era de programas de televisão que você assistia, né?
com boletins diários dos clubes, programas esportivos, ou então através de jornal. Você chegava num jogo de futebol através de informações que se tinha de jornal, já se preparava com uma prévia do time que seria aquele utilizado pelo técnico do jogo, e você depois, lá no estádio, no caso como eu fazia antigamente, os jogos, as transmissões lá no Paraná, no estádio mesmo, em loco, você pegava a escalação e confirmava, mas era tudo através de jornal. E com o passar do tempo, né, até a pergunta que eu respondi há pouco, com a internet aparecendo e cada vez tendo mais informações para a gente, acabou facilitando o nosso trabalho. Então, a diferença eu acho que é essa. Antigamente você pegava mais informações através dos jornais e hoje em dia você usa a internet com muita facilidade, onde você encontra informações de todos os tipos que você imaginar. Grande abraço, obrigado também pela pergunta. E o Pedro, que também está sempre com a gente. O Felipe Crepaldi Santos, Largo, quais as informações e dados que pode ajudar numa transmissão mais interessante? Ele também quer seguir carreira como narrador, ele é de Dracena, interior de São Paulo. Abração, Felipe Crepaldi Santos. Olha, antes de fazer uma transmissão de um jogo de futebol ou de qualquer outro evento, não só no futebol, mas qualquer outro evento, eu pelo menos, eu me sento e na frente do computador começo a buscar informações na internet sobre tudo no evento. A cidade onde vai acontecer, resultados que já aconteceram, quem são os vencedores. Então são todas essas informações que você consegue pegar, ajudam demais numa transmissão. Porque muitas vezes o jogo ou até o evento que você está transmitindo se torna monótono. Às vezes o jogo de futebol não é aquele jogo de futebol que você estava esperando, que os dois times estão ali atacando, buscando o gol. Não, ao contrário, às vezes é um jogo cadenciado, toque de bola. Então se torna monótono. E essas informações que você tem, que você pega antes, que você busca e se prepara para fazer a transmissão do futebol ou de qualquer outro evento, ajudam demais na hora de você narrar um jogo de futebol ou você transmitir qualquer outro evento. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal do Largo, que você pode ver, está até aqui em cima, você pode clicar nele, que eu fiz agora recentemente, como é narrar um jogo de casa nesse tempo de pandemia. Lá eu mostro o meu caderno, mostro todas as informações. Então, Felipe, eu tenho certeza que se você não viu o vídeo ainda, você vendo lá, você vai saber quais são as informações que eu particularmente busco para fazer a melhor transmissão possível nos canais ESPN. Henrique Rizério, grande Henrique, quais as narrações... Aliás, desculpa, o Henrique pergunta quais os narradores que são referência para você. Valeu, Henrique, abração para você. Quais os narradores que são referência para mim? Pergunta do Henrique Rizério. Olha, Henrique, 2 para mim. O Galvão Bueno, né, e o Luciano do Vale. O Galvão Bueno foi uma referência para mim no automobilismo. Quando eu comecei a narrar automobilismo, narrei várias corridas, várias competições para Bandeirantes, para ESPN, canais ESPN. Eu me espelhei demais no Galvão Bueno, até eu conheci pessoalmente, porque quando eu narrei a Stock Car e a Fórmula Fiat, os 2 filhos dele participavam das corridas, então eu tive um contato com ele. Então ele foi uma referência para mim no automobilismo. Para mim, acho que ele no automobilismo assim, era espetacular, é um show. Uma narração do Galvão Bueno do automobilismo, me inspirei nele. E no futebol, a minha inspiração é Luciano do Vale, que para mim teve o grito de gol mais bonito de toda a história da imprensa brasileira. Além de eu ter sido um amigo do Luciano do Vale, dividi até transmissões com ele no tempo de Rede Bandeirantes, também convivi com ele, aprendi muito com ele, com o Luciano, pela convivência que eu tive com ele, e eu era assim um fã. Para mim, assim, no futebol não existiu e ninguém vai ser um Luciano do Vale, pelo menos na minha opinião. São 2 referências, Galvão Bueno no automobilismo, Luciano do Vale no futebol, são sem dúvida nenhuma os 2 melhores narradores de toda a história da imprensa e da televisão brasileira. O Cícero Diego pergunta, qual profissional que te inspirou no início da carreira? Então, o Cícero Diego faz a mesma pergunta, né, que o Henrique Rizério.
os narradores referências, o profissional que inspirou, então Cícero Diego respondendo o que eu passei há pouco pro Henrique, Galvão Bueno no automobilismo e Luciano do Vale no futebol, foram para mim os dois maiores, são as minhas inspirações como narrador. O Pedro Rondon Henrique de Sá tem mais uma pergunta. Você já foi num jogo da Major League Soccer? Olha, Pedro, eu fui sim. Eu fui num jogo, foi no ano de 2000, aconteceu lá na região de Boston, um jogo entre o New England Revolution e o Metro Stars de Nova York na época. Inclusive, nesse jogo que eu assisti lá no estádio, o antigo estádio do New England, na época, deu empate 1-1 e jogava pelo New England Revolution o brasileiro KT, que jogou no São Paulo, seleção brasileira, infelizmente já partiu dessa para outra. E o KT jogou naquela partida, inclusive marcou um gol do New England naquele jogo. Foi um jogo que terminou 1-1, foi um jogo que eu assisti lá no estádio, aconteceu lá no ano de 2000. O Marcelo From the Block, qual a diferença entre narrar do estúdio e narrar in loco? Valeu, Marcelo, valeu pela pergunta. Olha, a diferença é grande, porque quando você está no estádio, você tem toda a visão do gramado, visão do campo. Então, você está vendo a imagem toda, né? De como a jogada está começando, como ela tem a sequência, como é finalizada. Você pode ver também um impedimento marcado, e isso ajuda demais no estádio. Assim como você sente também no estádio a participação do torcedor. Então é diferente. Você sentir o calor humano, você sentir o torcedor empurrando o time, é bastante diferente de você narrar de um estúdio, onde você, claro, tem uma imagem limitada e que você não tem essa mesma imagem que você acaba tendo quando você faz um jogo com transmissão in loco no estádio. Valeu pela pergunta, Marcelo. Os amigos do Chelsea Brasil Largo, qual foi a maior goleada que você narrou? Um alô para os amigos também do Chelsea Brasil, estão sempre com a gente aqui no canal do Largo também. Olha, a maior goleada que eu narrei até agora foi na temporada passada no Campeonato Português. Benfica 10, Nacional da Ilha da Madeira 0. Essa foi a maior goleada que eu narrei no futebol. No Campeonato Português foi, assim, o jogo que marcou para mim, porque o técnico Bruno Lage do Benfica tem uma característica muito legal e que eu acho que todo mundo que acompanha os jogos, o que acompanhava pelos jogos do Benfica na temporada passada, quando ele assumiu em janeiro de 2019, gostavam demais, que é o time jogar para frente, que é uma característica também que o Jorge Jesus, por exemplo, tem no Flamengo, que é a característica dele, jogar para frente. Então, eu recordo que o jogo estava 6-0 para o Benfica e o Bruno Lage ali na beira do gramado pedindo para o time para frente, fazer mais, e mais, e mais, e mais, já estava com 9, 10, ele gritando que queria mais gols. Então foi assim a maior goleada que eu narrei, Campeonato Português, temporada passada, quando o Benfica foi campeão, sob o comando do Bruno Lage, fez 10-0 no Nacional da Ilha da Madeira. Bem, agradecendo as perguntas que os amigos mandaram, e olha, você pode deixar a sua também, aqui mesmo, ali nos comentários do YouTube, vou responder na próxima semana com toda certeza. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like e até o próximo vídeo com Largo Responde. Até lá!